Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar com vocês sobre as minhas últimas leituras, ou uma pequena parte delas. Porque apesar de eu ter prometido que eu ia ler menos, janeiro foi um mês que eu li pra caramba. Acho que fazia tempo que eu não lia tanto assim. E tive boas leituras. Vou trazer tudo aqui com calma, devagarinho, para não sobrecarregar o canal. A gente vai conversando aos poucos. Mas eu separei alguns livros aqui que estão conectados por uma particularidade. São livros de literatura hispânica, coisa que acho que eu nunca tinha feito antes, ler tanto livro dentro dessa mesma linha, mas acabou acontecendo. Bom, eu já estava lendo há bastante tempo, que é o Don Quixote 2, eu continuo lendo aí uns 2, 3 capítulos por semana, não estou com pressa. Logo volto para fazer o vídeo da primeira parte da leitura desse livro. Quem não sabe, eu tenho dois vídeos da leitura de Don Quixote 1 que eu fiz. Um do começo até o meio, depois do meio até o final. Eu tenho 2 vídeos do ano passado. E conforme prometido eu vou voltar para fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Mas eu não tô com pressa. Eu tô muito apaixonada por essa conexão que eu tô fazendo com os personagens, com Don Quixote, com Sancho Panza. Esse é um livro diferente em muitas formas do primeiro, ele deixa a gente mais à vontade para criar essa conexão mesmo, então eu não tô com pressa nenhuma para terminar esse livro, tá muito bom, eu vou deixar assim. Um outro livro que eu li foi uma indicação do Yuri. Eu tive a oportunidade de conversar com o Yuri dentro de uma livraria, ele me deu várias indicações, aliás vão aparecer algumas indicações dele aqui por conta disso, e um desses livros eu já li, que é esse aqui, olha, da Silvia Molloy, Viver Entre Línguas. Inclusive o Yuri fez um vídeo sobre esse livro, eu vou deixar aí embaixo no box de descrição o vídeo onde ele fala desse livro, um vídeo bem legal. E realmente, como ele disse, esse é um livro muito gostoso de ler. A Silvia, ela é argentina, se eu não me engano ela é argentina, e exatamente, ela teve uma família toda recheada de línguas diferentes, quer dizer, o pai falava uma língua, a mãe falava outra, a família outra, enfim. Ela cresceu aí no ambiente trilingüe e depois ela também ampliou isso ao longo da vida dela. Então, essa vivência dela entre muitas línguas fez ela questionar algumas perspectivas e algumas identidades que a gente cria através da linguagem, da língua, da comunicação, que são muito interessantes. E são pequenos ensaios que ela faz aqui discutindo exatamente isso. Então é um livro gostosinho de ler, que faz a gente repensar muito a maneira como a gente se comunica, como a gente usa a nossa língua, como a gente usa uma língua estrangeira, né? Como a gente muitas vezes tem resistência a esses processos de adaptação, de vivência em outra língua, de comunicação em outra língua. Eu achei muito interessante e super recomendo também, tá? Viver Entre Línguas, da Silvia Molloy. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informação do vídeo do Yuri, porque eu acho que vale super a pena para vocês assistirem, tá? No final do ano passado, lá no Instagram, eu comentei que eu tava com um projeto, tô ainda, né, tá em andamento agora, de escrever mais todos os dias, criar o hábito da escrita e pedir a sugestão de alguns títulos, né, que pudessem me ajudar nesse movimento da escrita. E algumas pessoas falaram desse livro do Cortázar, que é o Diário de Andrés Fava. Uma capa linda, né? Eu achei super bonita essa coleção da Civilização Brasileira, dos livros do Cortázar. É uma nova edição, eu acho, né, dos livros do Cortázar. E eu não tinha encontrado esse livro até então. Encontrei no começo de janeiro, comprei e eu li ele tipo em 2 dias. Primeiro que eu sou apaixonada pelo Cortázar, eu adoro a maneira como ele escreve. Eu tive uma primeira conexão com ele quando eu era muito menina, na adolescência ainda. Eu me apaixonei pelos contos dele e li muita coisa na época, mas eu confesso que hoje eu nem tenho muita lembrança, nem acho que foi um período adequado para ler um material tão denso como Cortázar. Mas aquilo ficou guardado na minha memória afetiva como leitora. E eu sempre tive um respeito muito grande pelos livros do Cortázar, assim, como se ele realmente fosse uma entidade literária, assim. Pra mim, pelo menos, sempre funcionou. Então, quando eu cheguei nesse livro, eu vim com essa expectativa já e, mais uma vez, não me decepcionei com Cortázar. Maravilhoso. É um livro super despretensioso, onde ele fala pouco sobre a escrita, como imaginei, mas abre um universo de reflexões das mais variadas sobre literatura,
sobre política, sobre música, enfim, aquilo que o Cortázar ama fazer, que é sair atirando para todos os lados, né? Então, eu indico, super indico esse livro para quem está querendo conhecer um pouquinho da estrutura de escrita do Cortázar, para ver se gosta, se curte. Eu fiquei tão animada, mas tão animada, que eu fui para esse livro aqui, ó, que é um livro de contos dele, que eu já li, como eu falei lá atrás, na minha adolescência, Todos os Fogos, o Fogo, e fiquei muito animada. Li esse livro de contos, eu adorei, de novo, né? Adorei tanto que eu comecei a pensar numa coisa que há muito tempo está incubada por aqui, que é uma leitura que eu tenho uma ansiedade muito grande para fazer, mas ao mesmo tempo eu queria fazer num momento adequado, onde eu pudesse estar completamente entregue e envolvida nesse processo, mas aí também eu achei que não tinha por que esperar mais e decidi que eu vou começar a ler. Quando o processo já estiver um pouquinho mais avançado, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, aí eu volto para contar mais, tá? Mas eu já vou adiantar aqui que eu finalmente decidi ler O Jogo da Amarelinha. Esse é o livro que talvez eu mais tenha enrolado na vida para ler. Mas o ano passado, quando eu li A Valovara, teve alguém que colocou nos comentários aqui dos vídeos que do jeito que eu falava do Osman Lins e de A Valovara, lembrou muito O Jogo da Amarelinha. E quando essa pessoa falou isso, na hora me veio essa sensação, será que é o momento de eu ler, né, esse livro? Esse livro é um clássico, para quem não conhece, é um clássico da literatura contemporânea, não só argentina, eu acho que mundial. Cortázar é um escritor moderno, atrevido, ousado pra caramba, e que desestrutura completamente a ordem normativa aí das narrativas, sabe? E eu gosto muito disso. Quem conhece meu canal aqui sabe que eu amo essa desestrutura da linguagem contemporânea. E esse daqui é talvez um dos livros mais desconstruídos, né, da história da literatura mundial. Eu acho que temos Ulisses aí, que a gente pode falar, Faulkner, que também tem, né, que aqueles movimentos que eu adoro, que eu gosto. E esse aqui estava faltando. Então eu decidi que é o momento de ler. Pesquisei com alguns amigos, conversei com gente que eu confio, e quase todos eles foram unânimes em me falar para fazer a leitura aleatória dos capítulos. Mas eu vou voltar, eu prometo, falar um pouquinho mais sobre esse livro num vídeo especial sobre ele. Eu tô avançando lentamente, mas eu vou começar, e assim que tiver mais pra frente eu volto para falar da leitura do Jogo da Amarelinha, tá bom? Podem ficar tranquilos que vocês vão me ouvir falando muito de Cortázar, porque quando eu entro no universo desse cara, eu entro de uma vez mesmo, e para me tirar de lá depois é uma briga, é uma luta. Muito envolvida nessa questão aí da literatura argentina, né? Eu já tinha em casa, desde o ano passado, os livros de poesia da Alejandra Pizarnik. Eu acho que a pronúncia não é essa, porque ela é de descendência russa, a Alejandra, né? De uma família judia que fugiu da Europa na época da Primeira Guerra, veio para a Argentina e, enfim, ela foi criada dentro de uma estrutura muito intelectualizada, uma família, né, que de alguma forma trouxe para ela uma perspectiva de mundo muito ampla. Ela muito cedo foi para Paris, amiga de Cortázar, amiga de Otávio Paz, que é também um outro grande escritor, né, latino-americano, que vocês também vão ouvir falar ao longo desse ano, com certeza pode apostar. Eu ainda vou trazer coisa do Otávio Paz aqui pra gente conversar. Enfim, a Alejandra teve conexão com grandes cabeças pensantes, infelizmente morreu muito jovem, e deixou um material pequeno, mas muito intenso. Esse livro ainda não terminei de ler, tá? Eu não sei se eu vou conseguir terminar de ler esse livro algum dia, apesar de ter um outro dela aqui já, né? Esse lançamento da Relicário ficou muito bonitinho, porque são dois livros, né? Tem um com essa capa preta e tem um com a capa branca. Então eu tô com um da capa branca aí, que eu não lembro o nome, mas ele tá aí pra eu ler também. Mas, gente, eu gostaria de mostrar pra vocês, eu não sei se vocês vão conseguirem ver, que eu ocupei esse livro com a minha história. Todas ou quase todas as páginas desse livro estão escritas, e estão muito escritas. Foi realmente uma ocupação que aconteceu aqui.
e eu passava horas depois que eu li um único poema dela, às vezes trabalhando com aquele coeficiente de energia que era movimentado dali, sabe? É um livro tão gigante por conta disso, dentro da minha história como leitora, tá? Que eu, como eu falei, eu não sei se algum dia eu vou terminar esse livro, eu acho que vai ficar aí no movimento. Eu tô lendo mais ou menos 1 ou 2 poemas por semana, porque realmente eles me consomem. A Alejandra tem um estilo de escrita muito seco, direto, muito mastigado mesmo. Então você vê que ela colocava no poema, o que ela publicava do poema era algo que já vinha sendo assim, muito trabalhado e de forma muito criteriosa. E eu não sei se por isso eu senti uma vida gigantesca por trás desses versos e enfim... Foi uma aventura, é uma aventura, né? Ainda é. E eu literalmente ocupei esse livro, eu entrei com a minha história junto com ele, misturei muita coisa. E foi muito importante nesse processo de escrita para mim no começo de janeiro também ter essa movimentação a partir dos poemas da Alejandra Pizarnik, tá? São livros de poemas, tanto esse quanto o outro, e eu acho que vale muito a pena você conhecer. É um livro rápido de leitura, mas que se estende dessa forma, né? Eu acho isso incrível. Bom, gente, é isso. Essas foram algumas das leituras, eu ainda fiz muitas outras, eu vou trazer aqui ao longo do tempo para vocês, devagarinho a gente vai partilhando, mas eu queria deixar aqui um registro já das melhores leituras que eu fiz agora em janeiro, viu? Obrigada pela companhia, logo eu tô de volta falando um pouquinho mais sobre os livros que li. Tchau, galera, até mais.